mais Free Mind do Dr. Augusto Cury para você. O projeto piloto do Free Mind trouxe para Atibaia a primeira virada de prevenção ao uso de drogas. Esse foi o primeiro evento dos 6 programados para acontecerem em 6 finais de semana, com públicos diferentes, dinâmicas de sensibilização e de prevenção. Nesta edição, o psiquiatra e escritor Dr. Augusto Cury tratou de temas importantíssimos a respeito das ações de prevenção e esclarecimento ao uso e abuso de drogas. Vamos mais? Free Mind no Ensino Cultura. As provas escolares, cuidado amigos, cuidado professores e professoras, pode destruir e não promover a inteligência de um aluno. Doutor, você acha que o excesso de informação, eu vi um comentário do senhor fala, excesso de informação que temos hoje, uma criança de 7 anos sabe muito mais coisas do que 15, 20 anos atrás. Isso tem atrapalhado, isso tem incentivado o uso. Bebida alcoólica, bebidas lícitas, né? Drogas lícitas, bebida alcoólica, cigarro e tudo mais. Esse excesso de informação tem despertado curiosidade, vontades, ou a nova geração de pais estão totalmente despreparados para lidar com essa criança hoje que vive nesse universo? Você tocou num ponto muito importante. Existe um fenômeno inconsciente da minha área de pesquisa, dentro da teoria da inteligência multifocal, que hoje é objeto de mestrado e doutorado em alguns países, chamado RAM, Registro Automático da Memória. Nos computadores, eu e o telespectador e você somos deuses. Registramos o que queremos quando queremos. E somos deuses porque deletamos o que bem entendemos na hora que queremos. Mas na memória humana ou no córtex cerebral, jamais o seremos. O registro é automático, depende do fenômeno RAM, registro automático da memória. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 200 anos. Hoje dobra-se a cada 1 ano. Esse excesso de informação leva uma criança de 7 anos de idade a ter mais dados do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Provavelmente mais dados do que Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Parmênides, os filósofos da Grécia Antiga. E quando você tem muito material de construção e não o utiliza, você considera isso entulho ou objeto de construção? O excesso de material é entulho. Então, isso estressa o cérebro, estimula um outro fenômeno inconsciente chamado autofluxo, que é um coadjuvante do eu, a ler a memória numa velocidade nunca antes vista e gerar uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é cometida por ela, chamada síndrome do pensamento acelerado. Estive na Romênia dando conferência, estive nos Estados Unidos com os meus alunos do mestrado e doutorado e perguntava, quem é que sofre por antecipação? A grande maioria. Eu também levanto a mão agora, doutor. Exato. Quem acorda cansado? A grande maioria. Irritável. Quem tem baixo limiar para a frustração? Quem não tolera pessoas lentas? Déficit de concentração, déficit de memória ou esquecimento? A grande maioria. Eles estão com a síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informação se tornou uma bomba contra a saúde psíquica. Estimulou a hiperconstrução, o excesso de informação estimulou a hiperconstrução de pensamentos que estressou o cérebro numa intensidade jamais vista. Por isso que as crianças de 7 anos de idade são completamente insatisfeitas. 10, 12 anos, os jovens colocam uma roupa e nada lhe cai bem. Por isso que nós temos que mudar o status quo. A educação, ela tem que ser redesenhada, reciclada. Nós não podemos apenas bombardear a memória das crianças com matemática, física e química, ou competências drogas somente, que simplesmente ou não uso drogas fazem mal. Isso não adianta. É necessário ensinar o que nós preconizamos na escola da inteligência, um programa para formar pensadores. É necessário ensinar a pensar antes de reagir, é necessário ensinar a se colocar no lugar do outro, é necessário ensinar a proteger a emoção, doar sem esperar o retorno, é necessário ensinar a gerenciar pensamentos, cada ideia perturbadora, criticá-la no exato momento em que aparece, é necessário ensinar a reeditar o filme do inconsciente, é necessário ensinar a resgatar a autoestima, que é a maneira como se sente, e a autoimagem, a maneira como se vê. E é necessário construir relações saudáveis. Caso contrário, milhões de entrevistas serão dadas, milhares de programas serão feitos e a humanidade continuará adoecendo rápido e coletivamente. O senhor gostaria de falar sobre o espírito de unidade, por que espírito de unidade? E fazer uma pergunta, que o senhor foi um dos maiores ateus que já existiu, segundo afirmações do senhor mesmo.
e o porquê essa mudança, o porquê mudou. Então, acho que isso vale para muita gente que precisa encontrar um ponto de apoio e que nós temos um ser superior que, com certeza, está nos olhando. Por favor. Bom, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, realmente. Eu acredito que fui mais ateu que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus. Ele era muito crítico da religiosidade, mas no final da vida ele recitou uma poesia em homenagem a Deus, onde ele se declarava, se derramava a esse que se esconde atrás da cortina do tempo e do espaço. Para mim, Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida e que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Aí eu fui pesquisar os grandes pensadores, porque a minha teoria, a inteligência multifocal, ela não apenas estuda o processo de construção de pensamentos e a formação do eu como autor da história, mas estuda também o processo de formação de pensadores. É uma das poucas teorias mundiais que estudam esse fenômeno. Como Freud abriu o leque da sua mente e produziu suas ideias na psicanálise, que se tornou a psicanálise. Como Jung arriscou-se a se interiorizar, como Einstein, naquela firma de patente, carimbando documento, sem nenhum apelo intelectual, libertou seu imaginário e produziu a teoria da relatividade. E Kant, Hegel, Agostinho, Schopenhauer e assim por diante. E fui até esse homem chamado Jesus Cristo. Quando eu fui estudar esse homem, eu fiquei perplexo. Perplexo primeiro porque ele não foi estudado pela psicologia, psiquiatria, sociologia, psicopedagogia. Nunca foi estudado? Ele quase não foi estudado. Ele foi estudado mais no ângulo da religiosidade. Perplexo também, assombrado também, porque ele não cabe no imaginário humano. Eu percebi que ele utilizou ferramentas das mais modernas para fazer daqueles tipos de jovens tão conflitantes e que lhe davam dor de cabeça constantemente para se tornar esse tipo de pensador. Isso há 2000 anos atrás. Para você ter uma ideia. No exato momento em que Judas o traiu, qual que era, o que a psiquiatria, a psicologia poderia imaginar? Quando eu sou traído, detono o gatilho, que é um fenômeno consciente, abre uma janela killer ou traumática, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, o eu não tem acesso a informações para dar resposta inteligente. A traição produz uma janela traumática enorme e uma raiva, uma exclusão, vingança né? Contundente contra o traidor. Por isso que muitos assassinatos ocorrem nesse momento. Mas para espanto das ciências, da psicologia, da psiquiatria, ele olhou para o seu traidor, protegeu a sua emoção, gerenciou seus pensamentos e doou-se sem a expectativa do retorno, diminuindo a expectativa do retorno. E teve a coragem de chamar o seu traidor de amigo, amigo para que vieste. Nunca na história, que eu saiba, uma pessoa traída tratou com tanta dignidade o seu traidor. Ele não tinha medo de perder, ele não tinha medo de ser traído, tinha medo de perder um amigo. Freud, por exemplo, quando foi criticado por alguns amigos com respeito à teoria da sexualidade, os baniu da família psicanalítica. Não suportou. Einstein, uma das mentes mais brilhantes da história, internou seu filho no hospital psiquiátrico e nunca mais o visitou. Para mim, Deus não é fruto mais de um cérebro apequenado, mas de uma mente que anda no traçado do tempo em busca do mais importante de todos os endereços que poucos encontram, um endereço na sua própria alma, um endereço dentro de si mesmo. Maravilha. Se deixar, eu não vou deixar o doutor Augusto Cury embora, mas tem que deixar, né, doutor? A agenda continua. Muito obrigado. Por favor, divulga mais uma vez o site. Quem está nos acompanhando vai poder... Eu vou divulgar, então, www.escoladainteligência.com.br, é escola da, não de, dainteligência.com.br e contato @escoladainteligência.com.br para o programa EI, Escola da Inteligência. O programa FreeMind, www.espiritofreemind.com.br para fazer o download gratuito e para você começar a participar do programa. E quem quiser fazer mestrado e doutorado na teoria da inteligência multifocal que eu desenvolvi, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as matérias são feitas em português, em AD, aqui no Brasil, e o orientador é americano, entendeu? Eu vou dar o site e é super acessível, eu praticamente não ganho nada por isso, é democratização da ciência. Eu vou dar o site aqui. A mestrado e doutorado em psicologia, em ciência da educação e coaching, tá?
www.f de faca, c de casa u, fcu, online, online.com.br. Desculpa, .com, não tem um ponto .br porque é Estados Unidos, tá? Dr. Cury, muito obrigado. Uma honra. Obrigado. Que você e seu programa continuem contribuindo com a humanidade, porque, como eu disse, a vida é bela e breve e devemos vivê-la com intensidade, apaixonados pela vida e pela humanidade. Muito obrigado. Doutor. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Cinecultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br. Temos o blog cineculturatv.blogspot.com e o Twitter com Cinecultura e Cinecultura TV. Quero agradecer a todos os meus parceiros de trabalho pela festinha que me fizeram ontem, aniversário, né, gente? A gente merece também. Grande beijo, semana que vem tem muito mais aqui no Cinecultura.